O presidente Lula afirmou que, se a regulamentação das empresas de apostas esportivas não der os resultados esperados, o governo pode proibir esses serviços aqui no Brasil. Hoje, uma associação dos jogos rebateu a fala do presidente. Os detalhes na reportagem também de Brasília, Luciana Verdolim. Depois da nova ameaça do presidente Lula de banir as bets do país, caso não seja possível uma regulamentação adequada, a Associação Nacional de Jogos e Loterias divulgou nota elogiando o trabalho classificado pela associação como excelente do Ministério da Fazenda e do Esporte na regulamentação do mercado de apostas. Segundo a entidade, as discussões estão sendo feitas há mais de um ano, de forma séria e rigorosa. E os efeitos já estão aparecendo, como a suspensão de 2.000 plataformas que não se adequaram às cobranças feitas pelo governo federal. Sem citar nomes, a associação diz o seguinte, que declarações como essa apenas beneficiam aqueles sites e plataformas que estão à margem da lei e pretendem permanecer. E que o grande problema, no entanto, é que gera insegurança jurídica para aqueles sites que querem se adequar, participar ativamente no país, seguindo todas as regras impostas pelo governo brasileiro. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa semana para tentar avançar nessa regulamentação. Ele explicou que o governo já decidiu bloquear o uso do cartão de crédito como forma de pagamento de apostas, assim como bloquear também o uso do cartão do Bolsa Família. O Wellington Dias explicou que o objetivo nesse momento é evitar que o setor se transforme num ambiente propício para lavagem de dinheiro. Por isso, a ideia do governo é fazer monitoramento com base nos CPFs dos apostadores. De Brasília, Luciana Verdolim. Ô Vilela, eu queria te perguntar justamente sobre essa insegurança jurídica, né? Porque a regulamentação e essas mudanças entram em vigor a partir do ano que vem e, de qualquer forma, como é que fica isso? Como é que essas empresas tratam isso? Daqui a pouco a gente vai continuar seguindo falando sobre esse assunto. Vilela. Pois é, Tiago, esse é o país da insegurança jurídica, né? Você vê que o empresário que eventualmente venha aproveitar e venha explorar uma atividade econômica legalizada a partir do momento que existe uma lei aprovada no Congresso Nacional que permite esse tipo de prática, acaba de alguma forma se sentindo ali um pouco preocupado ao ouvir uma declaração do presidente da República dizendo que, caso não dê certo, vai acabar de vez com as bets. Primeiro que nós temos um elemento político e administrativo que não é bem assim, haja vista que hoje nós temos uma lei, a lei aprovada no Congresso Nacional, e o presidente, na canetada, não pode fazer nada. Agora, de uma forma geral, isso afeta sim o setor produtivo. Isso faz com que a imagem do Brasil e o interesse dos investidores no Brasil acabe sempre ficando um pouco arranhado por causa de roubos como esse. Bom, a gente continua nesse assunto porque, em uma nova polêmica nas bets, algumas empresas de apostas que não foram regulamentadas pelo governo usam selo de licenciamento sem qualquer tipo de autorização. Repórter Marília Ribeiro, chegando ao Jornal Jovem Pan, o Ministério da Fazenda vai levar isso em consideração nos pedidos de regulamentação, Marília, é isso? É exatamente isso, Tiago. Isso por quê? Porque a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, ela que está cuidando de toda a regulamentação das bets aqui no Brasil, ela pretende fazer um filtro, uma análise dessas empresas que solicitaram autorização junto ao Ministério da Fazenda até o dia 17 de setembro. E como será feita essa análise, né? Eles vão ver a regularidade, as informações sobre a habilitação jurídica e a qualificação dessas empresas. E agora o que está acontecendo, Tiago, existem algumas empresas de bets, esses sites de apostas online, que estão utilizando um selo fabricado com o logo do Ministério da Fazenda e também com o do governo federal de forma indevida, sem autorização tanto do Ministério quanto do governo federal. E também existem empresas que dizem estar licenciada, apesar do governo ainda não ter aprovado as outorgas, que é aquele pagamento, né, para a União no valor de 30 milhões de reais. Um desses sites é a Geralbet. Ela tem autorização para poder funcionar aqui no Brasil até dezembro de 2024, porém, ela está usando um selo como se já tivesse feita toda aquela regulamentação que vai acontecer apenas em janeiro de 2025.
tentei entrar em contato com a Geralbet, porém ainda não tivemos retorno aqui na Jovem Pan, Thiago. E o que diz o Ministério da Fazenda, né? A Fazenda afirma que empresas não podem usar marcas institucionais do Ministério e também do governo federal nas suas comunicações. No início do mês de outubro, o Ministério da Fazenda começou aquela primeira fase da regulamentação das bets aqui no Brasil. Acabou listando algumas empresas. Essa lista, com a autorização das empresas que vão poder atuar aqui no Brasil, ela vem sendo atualizada diariamente. Hoje nós já tivemos uma atualização, mas é importante a gente trazer aqui, Thiago, que a regulamentação, o mercado regulado aqui no Brasil, ele vai começar a valer apenas em janeiro de 2025. E aí, então, o Ministério da Fazenda vai soltar uma outra lista, essa definitiva, com as empresas que estão autorizadas a estarem atuando aqui no Brasil. Porém, ainda hoje nós temos essas empresas que estão usando logos com o Ministério da Fazenda e também com o do governo federal. O Ministério da Fazenda disse que já está tomando todas as providências, Thiago. Até janeiro, muita polêmica em relação a esse assunto. Marília Ribeiro sempre atenta à volta na programação da Jovem Pan.